Olá pessoal, tudo bom? Vamos assistir mais uma aula de Química. E no final do vídeo, não esqueça de dar o seu like. Abraços! Vamos estudar a eletrosfera do átomo, a importância do elétron e toda a característica que ele vai fazer na modificação da estrutura deste átomo. A distribuição eletrônica faz referência ao modo como os elétrons encontram-se na eletrosfera, em termos energéticos. Os elétrons situam-se em camadas ou níveis de energia, que podem variar, sendo a camada K, L, M, N, O, P e Q, ou seja, 7 níveis de energia. Os níveis de energia podem sofrer divisão, chamados de subníveis energéticos, representados pelas letras S, P, D e F. Cada subnível comporta uma quantidade de elétrons. No caso, subnível S comporta o máximo de 2 elétrons, subnível P no máximo 6 elétrons, o subnível D no máximo 10 e o subnível F no máximo de 14 elétrons. Para compreender a energia do elétron, o cientista Linus Pauling desenvolveu o diagrama de energia dos elétrons, também conhecido como diagrama de Pauling. Esse diagrama ele é feito da seguinte forma: nós vamos sempre fatiando de forma diagonal os níveis de energia, passando também por seus subníveis, até que encontramos a ordem energética. Dentro da ordem de energia dos elétrons, temos as seguintes representações. O número que vem na frente, nesse caso o 4, ele representa o nível de energia. A letra indica o subnível. E o número, na forma de expoente, indica a quantidade de elétrons presentes naquele subnível. Com isso, temos alguns conceitos em relação à distribuição eletrônica. O primeiro conceito é a camada de valência, que é a camada mais externa do átomo, ou seja, é o maior número do nível. Os elétrons de valência são os elétrons presentes na camada de valência. O subnível mais energético, que é o último subnível a ser colocado na distribuição eletrônica, ou seja, são os últimos valores na distribuição eletrônica. Como, por exemplo, vamos fazer a distribuição do átomo de magnésio, que tem 12 elétrons. Então, seguindo a ordem de energia, teremos um S2, ou seja, eu começo por um S, como o subnível é S, ele cabe em 2 elétrons. Eu tenho que colocar 12 elétrons, já coloquei 2. Seguindo a ordem de energia, 2S. Como o subnível é S, coloco 2 elétrons, já tenho 4. Depois do 2S vem o subnível 2P. Como o subnível é P, cabem 6 elétrons. Eu tenho que colocar 12. Eu já tenho 10. Para finalizar, depois do 2P vem o 3S. Como o subnível é S, eu vou completar com 2, porque é o número que chega a 12. Então, eu tenho 2, mais 6, mais 2. Eu tenho um total de 12 elétrons distribuídos. A partir daí, vamos verificar a camada de valência, que é a camada mais externa, ou seja, o maior número do nível, que nesse caso é o nível 3. Então, teremos como camada de valência 3s2. E o subnível mais energético será aquele em que é colocado por último na distribuição eletrônica. Quem foi colocado por último também foi o 3s2. Então, teremos subnível mais energético, o 3s2. Para um segundo exemplo, vamos analisar o átomo de vanádio, que tem 23 elétrons. Então, vamos fazer a distribuição eletrônica para este átomo,
seguindo a ordem de energia. Então, começando por 1s, como o subnível é S, cabem 2 elétrons. Depois vem o 2s, subnível S, 2 elétrons. Eu tenho que distribuir 23. Depois do 2s vem o 2p, que cabem 6 elétrons. Eu tenho já um total de 10 elétrons. 2 mais 2 mais 6. Eu sempre somo o número de elétrons. Depois do 2p6, vem o 3s2. Agora já tenho 12 elétrons. Depois do 3s, veio o subnível 3p. 3p6. Vou ter um total agora de 18 elétrons. Depois do 3p6, vem o 4s2, 20 elétrons. E para finalizar, depois do 4s, vem o 3d. O subnível d cabem 10 elétrons, só que eu preciso apenas de 3. Então, eu vou completar com 3 elétrons aqui. Então, ficando 3d3. A camada de valência é a camada mais externa do meu átomo, ou seja, o maior nível. Dentro da distribuição, o maior nível, nível 4. Então, eu terei como camada de valência 4s2. O subnível mais energético é o último a ser colocado na distribuição eletrônica, que no caso foi o 3d3. Então, o subnível mais energético será o 3d3. A distribuição eletrônica em íons, temos algumas regras. Primeiro, fazemos a distribuição normalmente do átomo, ou seja, o átomo neutro. E em seguida, vamos verificar se é um cátion ou se é um ânion. Sendo um cátion, ele irá perder elétrons. Sendo um ânion, ele irá ganhar elétrons. Por exemplo, distribuir os elétrons dos íons Na+, ou seja, sódio 11+. Ele tem 11 elétrons, pela ordem da distribuição normal. 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, ou seja, 11 elétrons. Mas aqui eu quero a distribuição dos íons, no caso aqui Na+, a perda de um elétron. Ele sempre irá perder do nível mais externo, que é, no caso, o nível 3. Então, como o nível 3 só tem um elétron, ele vai justamente perder este um elétron, porque a carga dele é mais 1. Então, teremos a seguinte distribuição: 1s2, 2s2, 2p6. Para um segundo exemplo, nós temos o ferro 26,3+, ou seja, um cátion trivalente. Ele irá perder 3 elétrons. Então, fazemos a distribuição normal para 26. Então, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6, ou seja, chegamos a 26. Ele tem que perder 3 elétrons. A perda de elétrons sempre é feita pela camada mais externa, que no caso aqui é a camada 4. Porém, na camada 4, nós temos 2 elétrons apenas. E esse átomo tem que perder 3 elétrons. Então, ele vai perder os 2 elétrons daqui e mais um daqui, que é o mais externo depois do 4s. Ficamos com essa distribuição. 2 mais 2 mais 6 mais 2 mais 6 mais 5. Isso vai dar 23 elétrons. Caso seja um ânion, nesse caso aqui um ânion monovalente, vai ganhar um elétron, vamos fazer a distribuição normal para 17. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5, chegando a 17. Como ele tem que ganhar um elétron, ele vai ganhar justamente no nível que está em deficiência.
Então, ele vai ganhar um elétron em 3p5. E teremos a distribuição 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Ou seja, ele recebeu o elétron no último nível.